A ideia do nome desse canal, Diálogos Fotográficos, parte de duas propostas que relacionam diálogo e fotografia. A primeira ideia é de que esse é um canal feito para falar de fotografia, dialogar sobre fotografia. A ideia é mais óbvia e direta, né? Mas quando eu estava pensando no nome desse canal, eu também queria que ele representasse a importância das relações da fotografia com outras áreas, principalmente artísticas. E aí vem o sentido desse nome. Diálogos fotográficos também está relacionado aos importantes diálogos que a fotografia faz com o universo artístico em geral. E se tem um fotógrafo que representa muito bem a importância do diálogo da fotografia com outros campos artísticos, esse fotógrafo é o baiano Mário Cravo Neto. Mário Cravo Neto era, além de fotógrafo, desenhista, escultor e cineasta. Ele nasceu em Salvador em 1947, era filho de Maria Lúcia Cravo e do escultor, pintor, gravador, desenhista, poeta Mário Cravo Júnior, que era amigo de artistas como Jorge Amado, Dorival Caymmi e do fotógrafo Pierre Verger, um outro grande nome da fotografia que também merece um vídeo aqui no canal, inclusive. Esse é um bom círculo familiar de amigos para inspirar um artista, né? Já quando jovem, Cravo Neto dizia que o objetivo do artista é deter o movimento da vida e conservá-lo fixo, de modo que, 100 anos depois, quando um estranho o contemplar, ele se mova novamente, já que é vida. Como homem mortal, a única imortalidade possível para ele é deixar atrás de si algo que seja imortal, já que ele sempre se moverá. Se não bastasse toda essa influência artística da família e dos amigos, quando o Mário Cravo Neto tinha 17 anos, o pai dele, o Cravo Júnior, foi convidado pela Fundação Ford e o Senado de Berlim Ocidental para participar de um programa de artistas residentes em Berlim. E o Cravo Neto foi para lá junto com toda a família. E foi lá que ele teve as primeiras experiências com esculturas e também com a fotografia. E foi a fotografia que trouxe a ele um reconhecimento internacional. O cara realizou exposições individuais e participou de coletivas no Brasil, nos Estados Unidos, no Senegal, e por vários lugares da América Latina e também da Europa. A obra dele gerou a edição de 14 livros que também foram lançados em vários países. O que eu acho mais incrível no trabalho do Mário Cravo Neto é a força que as imagens dele transmitem, na forma como ele captura os olhares, na iluminação, muitas vezes pontual, com projeções de sombras, evidenciando texturas. É interessante, inclusive, perceber como os conceitos de fotografia e escultura se misturam na obra dele. E como recentemente falamos de fotografia de rua no canal, vale a pena lembrar que boa parte do trabalho dele foi produzido nas ruas, foi onde ele começou, inclusive. Entre 1968 e 1970 ele viveu em Nova York, principalmente trabalhando com esculturas. Mas foi nesse período que ele começou a fotografar cenas de rua, os prédios, o cotidiano do metrô nova-iorquino, tendo, como cita inclusive a biografia no site dele, a solidão dos habitantes de Nova York em foco. Quando ele voltou de Nova York, ele continuou fotografando nas ruas da cidade natal dele, Salvador. Até que em 1975, infelizmente, ele sofreu um acidente bem grave de carro. Ele estava dirigindo aí de uma forma arriscada, bateu o carro numa árvore e esse acidente forçou uma mudança drástica na maneira como ele fotografava. Isso porque ele ficou um ano imobilizado numa cama e mais um ano em reabilitação para recuperar os movimentos da perna. Foram 2 anos longe das ruas, onde ele adorava fotografar. Mas mesmo não podendo sair às ruas para fotografar, com os movimentos restritos, ele não parou de fotografar. Nesse período ele começou a fotografar os seus parentes e amigos em casa mesmo. O Mário Cravo convidava eles para serem modelos e as fotos geralmente eram feitas tendo uma lona de caminhão desgastada ali como fundo. Essa série de retratos ele chamou de Fundo Neutro e Meus Personagens.
Depois desse período complicado, né, de mobilidade restrita, ele começou a fotografar também objetos, em alguns momentos produzindo instalações para serem fotografadas e em outros fotografando os objetos sem interferência mesmo, apenas controlando a iluminação e a composição. Mas é na fotografia de pessoas que a obra dele tem mais expressão, pelo menos é o que eu penso. As obras dele que envolvem pessoas normalmente têm uma carga emotiva muito forte. E isso não sou eu quem digo, ele mesmo afirmou que, isso agora as palavras dele, tá? Meu trabalho não tem nada de modismo ou contextos internacionais. É a busca do meu desenvolvimento psíquico, tem muito a ver com a minha procura espiritual e o estágio que eu gostaria de alcançar, o desprendimento das coisas materiais. É por isso que eu faço questão de mostrar a carga emotiva dos retratados, muito mais do que a simples representação facial deles. Interessante essa reflexão, né? Eu me identifico muito com isso. Quando eu fotografo pessoas, eu penso que o que torna o retrato realmente intenso não é a representação facial, a beleza exterior, vamos dizer assim, as linhas do corpo e do rosto, e sim o que vem de dentro, essa carga emotiva, que inclusive é fruto também do meu encontro como fotógrafo com a pessoa fotografada. Todo esse sentimento, as emoções que fazem parte desse momento do retrato e que trouxeram o retratado até esse momento, tudo isso é que faz o retrato ser único. E é muito importante também o que ele fala sobre não se deixar levar pelos modismos, e sim deixar-se conduzir pelo próprio desenvolvimento psíquico. Ou seja, a fotografia realmente como uma forma de expressão do íntimo do fotógrafo. Bacana, né? E aqui fica até uma questão para você responder aí nos comentários. A tua fotografia ela é mais conduzida pelos modismos ou pelo teu desenvolvimento psíquico? Outro ponto importante na obra do Mário Cravo Neto é a influência da religiosidade, a procura espiritual que ele inclusive comenta nessa frase que eu citei. A gente vê muito do candomblé e do catolicismo, das crenças, dos costumes, festividades, e nesse sentido é possível perceber também uma influência do fotógrafo francês Pierre Verger, que apesar de ter nascido na França, viveu e inclusive faleceu em Salvador. Como eu disse no começo do vídeo, Verger era amigo do pai, Mário Cravo Júnior, e sem dúvida foi uma influência para o Mário Cravo Neto, mesmo sendo o trabalho de Verger mais documental e do Cravo Neto mais ficcional, como ele mesmo afirmou. Ele disse: "Eu não estou interessado no percurso histórico, mas numa maneira de ver a vida e se expressar. Não faço pesquisa, faço obras de arte." Como eu comentei no começo do vídeo, para mim, a obra do Mário Cravo Neto representa muito do que é o propósito desse canal: discutir e trabalhar os múltiplos diálogos da fotografia. O pesquisador Rubens Fernandes Jr. escreveu o seguinte em um artigo publicado dias depois da morte do Cravo Neto: "É quase impossível falar de Mário Cravo Neto sem compreender o seu universo criativo e sem aprofundar o olhar sobre o seu trabalho, sem estabelecer relações, sem perceber sua emoção sincronizada com outros artistas e com outras linguagens. Para ele, família, povo, arte, cotidiano, cultura, religião, política e paixão eram um todo indissociável de pensar, do fazer e do viver." Essas relações é o que tornam a obra intensa. Por isso eu vou falar mais uma vez aqui no canal. É muito difícil ter um trabalho intenso que se destaque na fotografia estudando apenas fotografia, tendo como referência apenas outros fotógrafos. Quanto mais os teus diálogos expandirem para outras áreas artísticas, culturais, mais o teu trabalho vai se tornar intenso, profundo. O Rubens Fernandes também lembrou, no mesmo artigo, que o Cravo Neto defendia a ideia de que todo trabalho criativo tem um fundo místico, uma relação de quem cria com o desconhecido, com o imprevisível. E a criação nasce de um paradoxo, de utilizar a linguagem fotográfica e domínio técnico para representar cenas do cotidiano, objetos e tudo mais que pode ser registrado, que é real, de forma que seja representado acima do real. Isso até merece uma pausa no vídeo aqui para ser refletido, né? Refletiu aí? Já tinha pensado sobre isso?
sobre tua fotografia não ser uma mera representação do real? É importante, quando você se identifica com o trabalho de alguém, procurar conhecer o máximo sobre a trajetória dele. Buscar artigos em revistas, sites, jornais, buscar livros, enfim. Certamente você vai descobrir alguns ensinamentos conhecendo o processo de criação, o que está por trás das imagens. Isso é muito importante. O Mário Cravo Neto foi um dos responsáveis por trazer os olhares do mercado de arte internacional para a fotografia brasileira. Desde a década de 80, ele já realizava exposições individuais em galerias de arte dos Estados Unidos e da Europa, e ele foi o único brasileiro a realizar 3 exposições individuais na The Whitkin Gallery, em Nova York, uma galeria ilustre para a produção fotográfica. Então, se o foco da tua fotografia está na produção artística, no interesse em se inserir no mercado das artes, é importantíssimo conhecer ainda mais a trajetória do Mário Cravo Neto. E para finalizar, uma frase do Rubens Fernandes sobre o seu amigo Mário Cravo Neto. Mário Cravo Neto acreditava que a fotografia é puramente gestual, embora tenha consciência que o dedo que aperta o botão contém um objeto de desejo, o êxtase momentâneo que se transforma em imaginação poética permanente. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e, se gostou, compartilhe com teus colegas que também amam fotografia. A tua curtida no vídeo também é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e apresente ele para mais pessoas. Não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.